Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Moisés Sá e hoje, dia 4 de abril de 2021, apresento aos irmãos o último de uma série de 3 devocionais especiais de Páscoa e meditaremos no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 8. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei." As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. A ressurreição de Jesus. Queridos, junto com os primeiros raios da luz do sol, o amanhecer daquele domingo relembrava tristezas e desesperanças. Especialmente para aqueles discípulos que se acostumaram por durante 3 anos seguirem, admirarem e aprenderem com o Mestre Jesus. A sexta e o sábado tinham sido os piores dias das suas vidas, sem o Mestre, sem credibilidade, longe de suas casas. A essa altura, as melhores lições ficaram apenas no passado. Os muitos milagres, as palavras bonitas e cheias de autoridade, a coragem no enfrentamento da religiosidade fingida, a sempre sábia condução diante de um problema, a autoridade que os discípulos mesmos haviam experimentado sobre doenças e espíritos maus, a agradável companhia que os fazia ter paz, mesmo diante das ameaças, a grande multidão que se maravilhava, tudo isso ficou no passado. Aquele domingo serviria apenas para confirmar as suas decepções, ao passo que muitas perguntas provavelmente nunca conseguiriam ser respondidas. Por que Jesus não se defendeu quando o acusavam injustamente? Por que não manifestou o seu poder para se livrar da cruz? Por que deixamos o Mestre sozinho quando ele mais precisava de nós? Pedro ainda se perguntava: por que o neguei por 3 vezes? Os discípulos sabiam muito do poder de Jesus. Tinham vivido a manifestação desse grande poder por muitas vezes. Sabiam que ele tinha condições de se livrar de toda aquela vergonha, mas não o fez. Tamanha então era a decepção deles. Um pouco diferente dos discípulos, queridos, que ainda em Jerusalém se esconderam o máximo que puderam para não serem reconhecidos, um grupo de abnegadas mulheres, embora muito tristes e também sem esperança, tinham uma missão litúrgica a cumprir. Como pela chegada do sábado de descanso não puderam tratar adequadamente do corpo de Jesus ainda na sexta, o amanhecer do domingo seria então o momento em que deveriam ir ao sepulcro cuidar do corpo do Mestre. Como mulheres, uma preocupação lhes sobrevinha. Como poderiam acessar o sepulcro se tinha uma imensa pedra e pesada em sua porta? Como poderiam se 2 guardas romanos estavam armados protegendo o sepulcro, evitando que alguém roubasse o corpo? Maria Madalena foi a primeira que conseguiu chegar ao sepulcro. Ainda antes mesmo de clarear totalmente o dia, ela se destaca de suas outras companheiras. Ela, que amava muito o Senhor Jesus, possivelmente queria ser a primeira para chorar um pouco mais antes que as demais chegassem. Mas, para a surpresa e grande medo de Maria Madalena, os soldados não estavam lá.
A porta do jardim estava aberta, a porta do sepulcro removida. Apenas os lençóis onde deveria estar o corpo do mestre. Ela, atônita e sem ter o que pensar e sem qualquer reação, tentando organizar ainda as suas ideias, põe no chão os vasos que havia trazido com os óleos e especiarias. A outra, Maria, Salomé e Joana, suas companheiras, chegam e têm uma igual reação. Igualmente atônitas, elas não sabem o que dizer, o que fazer, não sabem o que pensar. Dois anjos, então, com aparência de homens, lhes aparecem e lhes dizem: não tenham medo. Vocês buscam a Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, porque ressuscitou como ele mesmo havia dito. É como se ele lhes dissesse: lembram que ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia? Pois é, façam a conta, hoje é o terceiro dia. Ele já ressuscitou, ele não está aqui. Imagino a reação de medo, numa espécie de êxtase. Aquelas mulheres totalmente tristes pela morte do mestre, agora também não conseguem lidar com a alegria que é ter em primeira mão a mais bela alvissareira e maravilhosa de todas as notícias: Jesus ressuscitou. Mas, queridos, perguntas lhes vieram certamente. Onde ele está? Nós queremos vê-lo, queremos tocar nele, conversar com ele, olhar nos seus olhos, ouvir seus ensinos mais uma vez. Onde ele está? Os anjos continuam: vão para a Galiléia, vocês o verão lá. Digam aos discípulos para fazerem assim também, vocês o verão. O evangelista João diz que após as mulheres terem contado aos discípulos e estes virem testemunhar também que o túmulo estava vazio, Maria Madalena continuou chorando sozinha aos pés do sepulcro, se perguntando: mas se ele ressuscitou, por que não está aqui? Por que não apareceu para nós? Talvez se lembrando dos muitos pecados que houvera cometido outrora, até mesmo não se julgando digna de ver o mestre ressuscitado, o jardineiro tenta consolá-la. Ao passo que ela se volta para ele e o pergunta com muitas lágrimas se ele sabia onde estava o mestre. Ele se vira para ela e diz com uma voz doce e amável: Maria. De repente, o seu soluço é interrompido, o seu choro silencia, as suas lágrimas cessam e ela exclama: Mestre, meu amado Senhor. O Senhor Jesus atendeu às suas lágrimas, curou a sua tristeza, renovou-lhe a esperança e ela saiu correndo. Mas dessa vez, alegremente, dizia aos discípulos: eu vi o Senhor. Ele falou comigo, ele está vivo. E certamente repetiu isso por milhares de vezes, dizendo que tinha visto e ouvido do próprio Jesus ressuscitado. Queridos, o que as mulheres e os discípulos acabaram de saber na primeira hora da manhã do domingo, os soldados romanos que guardavam o túmulo haviam visto ainda pela noite escura. Pois houve um tremor de terra e um anjo havia descido do céu, com vestes resplandecentes, aproximou-se e rolou a pedra do sepulcro. Os soldados ficaram assombrados e não conseguiram manter-se de pé diante de tanto poder. Até antes de amanhecer saíram para contar aos seus contratantes o acontecido. Queridos, o que as mulheres e os discípulos souberam nas primeiras horas daquele domingo foi visto e testemunhado no mesmo dia por dois discípulos que caminhavam de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. À noite voltaram a Jerusalém em passos acelerados, dizendo aos apóstolos o que lhes tinha acontecido. Irmãos, o que as mulheres e os discípulos souberam naquelas primeiras horas de domingo foi confirmado pelos discípulos quando, reunidos às portas fechadas, o mestre lhe aparece e lhes diz: Paz seja convosco. Vocês não estão vendo um fantasma, sou eu mesmo. Venham, toquem nas minhas mãos, vejam de perto, vejam os meus pés e mãos com as cicatrizes dos cravos. Meus queridos, o que as mulheres e os discípulos souberam nas primeiras horas daquele domingo foi também visto por Tomé. Quando, duvidando do testemunho dos seus colegas, o mestre lhes aparece e, dessa vez, não lhes mostra apenas pés e mãos, mas também a cicatriz da grande ferida que uma lança lhe tinha feito do seu lado.
o Mestre fala com os discípulos na Galileia como havia prometido, os espera de uma pescaria na beira da praia e os comissiona mais uma vez, aparece a mais de 500 irmãos que testemunhavam a sua ressurreição. E se aproximando 40 dias, ele diz aos discípulos que voltassem a Jerusalém. No Monte das Oliveiras, poucas horas antes de voltar para o céu, ele deu as últimas instruções aos discípulos. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês receberão o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, queridos, não somente servos e discípulos de alguém que havia nascido milagrosamente de uma virgem, de alguém que havia vivido sem pecados e fazendo grandes milagres e ensinando como ninguém, de alguém que havia morrido injustamente numa cruz e sofrido a maior de todas as vergonhas, eles eram discípulos de alguém que tinha poder sobre a morte. Glória a Deus! E esse mestre os amava verdadeiramente, cuidava deles como ninguém, os havia chamado para uma grande obra. Após as últimas palavras, à medida que vai subindo ao céu, 2 anjos dizem aos discípulos: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Essa é a nossa esperança. Recebemos o poder do Espírito Santo para vivermos e anunciarmos esse testemunho, na certeza de que um dia o veremos face a face. Jesus está vivo, pois embora crucificado, ressuscitou ao 3º dia. Aleluia! Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, a Ti somente seja dada toda honra, glória e louvor. Bendito seja o Teu nome entre nós. Bendito seja o nome do ressurreto Jesus, o Teu Filho entre nós. Obrigado, Deus, pela certeza de que o Senhor Jesus vive e Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Obrigado pela certeza de que um dia nos encontraremos e desfrutaremos da Sua glória. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito me convença a cada dia. Convença aquele e aquela que agora me escuta que o sacrifício de Jesus na cruz era a única coisa possível de aplacar o juízo sobre o pecado que há em nós. Que reconheçamos que Jesus tomou o nosso lugar na cruz no Calvário. Que Ele ressuscitou ao 3º dia para nos dar a esperança de que um dia também ressuscitaremos e estaremos com Deus, o nosso Pai. Que reconheçamos todos neste momento, Jesus Cristo é o meu Salvador e único Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.